Esse é o canal Vida Trocada e a partir desse vídeo eu gostaria de fazer uma série de vídeos em resposta a algumas críticas que são feitas, né, contra a mensagem da Hipergraça. Nós já fizemos um vídeo anterior onde eu mostrei um pouco do panorama a respeito da origem do termo Hipergraça, de alguns dos principais tópicos do nosso ensino e respondi também algumas críticas, ok? E a partir desse vídeo eu gostaria de fazer outros vídeos, né, de uma série de vídeos respondendo críticas contra a mensagem da Hipergraça. Críticas que partem de um desconhecimento, de desinformação, né, de uma falta de entendimento do que nós realmente defendemos. Bom, nesse primeiro vídeo, essa primeira resposta, eu gostaria de responder a uma crítica que é muito feita contra a mensagem da Hipergraça, onde os críticos afirmam que a graça é um atributo de Deus, né? Quando nós pregamos a mensagem da graça, quando nós da graça defendemos e focamos completamente na graça de Deus, no amor de Deus, na bondade de Deus, os críticos da hipergraça, né, os críticos da nossa mensagem, respondem que a graça não é, que a graça é um atributo de Deus, né? Que ela é um dos atributos de Deus. Os críticos da hipergraça afirmam que nós reduzimos o ser de Deus à graça. Ou seja, no entendimento deles, a graça é um dos atributos de Deus, é um dos aspectos do seu caráter, é uma das partes que compõem seu ser. Mas, deste modo, né, não é a única parte, não é o único atributo, não é o único aspecto do seu caráter. Existem outros aspectos, existem outros atributos, em que nós, da hipergraça, focamos apenas em um, né, e nós reduzimos a graça de Deus. O canal, né, o Teologueiros, eles fizeram um vídeo criticando a mensagem da hipergraça, e ali eles afirmaram que nós, da hipergraça, defendemos que o caráter de Deus é reduzido, né? Nós reduzimos o caráter de Deus à graça, de que nós focamos apenas em um atributo de Deus, de que nós recortamos o caráter de Deus em partes, focamos apenas em uma parte só, de que nós pegamos apenas uma parte, né? Dos atributos de Deus, que é a graça, e focamos nesse atributo, deixando, ignorando os demais. Só que aqui, né, os teologueiros, os críticos da mensagem da hipergraça, eles têm uma preposição que eles já pressupõem nessa crítica, que é de que a graça é um atributo. Isso é um pressuposto que já está, né, sendo colocado e sendo afirmado sem que seja provado de antemão, né? Então, os críticos da hipergraça, eles vão defender que a graça é um atributo de Deus sem dar base, sem mostrar que a graça é um atributo de Deus. Eles vão repartir o caráter de Deus em atributos, como como o canal Teologueiros fez, né? De repartir, de definir o caráter de Deus em partes, em pedaços. Então, existem vários atributos. O atributo da graça, o atributo da ira, o atributo do amor de Deus, o atributo da piedade, da santidade, da justiça. São vários atributos. Nós não podemos focar em apenas um, que é a graça. Mas aí que está, desde quando e da onde se tira a ideia de que a graça é um atributo de Deus? De que Deus pode ser definido ou pode ser compreendido primeiramente a partir de atributos separados e de forma abstrata. E aqui eu gostaria de dizer que eu denominei essa perspectiva de Deus pizza, né? Deus pizza. Por quê? Porque no entendimento deles, Deus é como uma pizza, né? Como o próprio canal Teologueiros afirmou, Deus é uma pizza. E nós nós da Hipergraça, cortamos um pedaço da pizza e focamos nesse pedaço. Mas é que está a questão. O Deus do Teologueiros, o Deus pizza dos críticos, ele é um Deus que já pressupõe ser cortado. Porque ele é um Deus de fatias, ele é um Deus de pedaços, ele é um Deus de atributos. Então ele já pressupõe um corte. Então, quem corta Deus, quem separa Deus em partes, são justamente os críticos que definem que para nós compreendermos Deus, para nós sabermos quem Ele é, devemos entender que Ele é cheio de atributos, que Ele é cheio de recortes, que Ele é cheio de partes, que Ele é um Deus pizza. Mas aqui, eu creio que o antídoto certo para esse tipo de entendimento equivocado de como é o caráter de Deus, de como se entende, como se compreende Deus, é a teologia do T.F. Torres. O Torres, ele foi um teólogo reformado do século XX, muito importante para o Evangelho da Graça, um dos maiores teólogos do Evangelho da Graça, né? Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, mas ele teve uma grande influência do Karl Barth e outros teólogos
calvinistas e reformados que vieram antes dele, ok? E o Torrance, ele, como um teólogo reformado, ele tinha uma teologia focada em Jesus. E o Torrance, ele vai ser o antídoto certo para esse ensino do Deus Pizza, porque ele vai criticar esse tipo de raciocínio. Ele vai perguntar o seguinte: da onde nós tiramos a nossa definição de Deus? Da onde nós partimos para definirmos Deus, né? De onde veio o nosso conhecimento a respeito de Deus? De onde veio a nossa definição de quem Deus é? Como nós podemos dizer que Deus ele é um ser cheio de atributos? Da onde a gente tirou essa definição? Da onde a gente tirou a nossa definição sobre o que é graça? Da onde nós tiramos a nossa definição do que é a bondade, a justiça, a ira, o amor de Deus? Então, o Thomas ele vai questionar essa forma, esse meio de definir Deus, esse meio de definirmos a Deus. Porque ele vai dizer que nós não podemos definir Deus a parte de Jesus. Nós só podemos definir Deus a partir de Jesus, em Cristo. É em Cristo que nós definimos quem Deus é. Porque Jesus é o meio pelo qual Deus decidiu se auto-revelar ao homem. Através da encarnação de Jesus, Deus se revela ao homem como ele realmente é em si mesmo, como ele realmente é em seu caráter, em sua essência. Então, Jesus é o meio, é a forma pelo qual nós vamos compreender a Deus, nós vamos definir Deus, nós vamos entender Deus. Para definirmos Deus, a gente não tem que partir de atributos. Ah, quem é Deus? Ah, Deus é um ser todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, imutável, soberano, tem graça, amor, bondade, ira, justiça, vários atributos. Não, essa forma de definir Deus, ela não parte de Jesus. Embora nós concordemos que Deus tem atributos, nós não partimos dos atributos para definirmos a Deus, nós partimos de Jesus. Deus é o ser revelado em Cristo, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo, aquele que vive em comunhão e amor consigo mesmo, é o Deus que se encarnou em Cristo para se entregar por nós e nos levar à comunhão com Ele. E todos os atributos de Deus, né, vão ser compreendidos através dessa verdade, a partir dessa verdade, e não o contrário. Então, Torres vai começar a definir Deus, né, ele vai trazer isso à mesa, que nós devemos começar a definir Deus a partir de Jesus, devemos definir Deus a partir de Cristo. E não a partir de atributos, não a partir de pedaços, não a partir de coisas abstratas, mas a partir de Cristo. Como nós sabemos algo sobre graça? Como nós podemos dizer que Deus é cheio de atributos? Como nós definimos Deus como um ser cheio de atributos e não definimos Deus a partir de Cristo? É isso que o Torrance vai trazer à mesa, né? Então aqui eu vou deixar até a foto do Torrance aqui para lembrar. Está cometendo um equívoco de como define Deus? Olha para o Torrance, vai estudar um Torrance aqui, vai ler o que ele trabalha, o que ele discute a respeito do caráter da essência de Deus. Torrance é magistral nisso, é um dos maiores teólogos que vai trabalhar essa questão do caráter da essência de Deus revelado em Cristo. Definir Deus como graça não é ser reducionista, porque a graça não é reducionista, né? Os teologueiros de outros canais do YouTube que fizeram críticas à mensagem da IP Graça afirmaram que nós, quando definimos Deus como graça, nós estamos reduzindo Deus. Reduzindo Deus. A questão é, desde quando a graça é reducionista? Porque nós não estamos reduzindo Deus ao afirmarmos que a graça que Deus é graça, justamente porque a graça não é reducionista. Então, definir Deus como graça não é ser reducionista, porque a graça não é reducionista. Quando Paulo vai falar da graça, ele sempre usa adjetivos superlativos. Paulo vai falar da abundância da graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça, Romanos 5:20. Em Efésios 1 ali, versículo 7, ele vai falar das riquezas da graça de Deus, das riquezas. Em 2 Coríntios 13, ele vai falar ali, né, no final de 2 Coríntios, ele vai falar que a graça é suficiente. Ainda em Coríntios, quando ele vai falar sobre as ofertas, ele vai falar da superabundância, da abundância inexplicável da graça sobre nós. Paulo sempre vai usar adjetivos superlativos, sempre vai falar da abundância da graça, da riqueza da graça, da imensurável graça. Quanto não pode ser medida, não pode ser calculada, não pode ser compreendida com a nossa mente. Então, a graça não é reducionista. Então, dizer que Deus é graça não é ser reducionista, justamente porque a graça não é reducionista. Paulo nunca tratou a graça de forma reducionista. Ele sempre tratou ela de uma forma inexplicável, que ele não conseguia explicar o quanto ela era imensurável, o quanto ela era grande e imensa, justamente porque o caráter de Deus é grande e imenso. E a graça é a essência e o caráter de Deus.
ok? Jesus revela com exatidão o ser de Deus. Então, como eu disse, o Tony vai partir disso. Nós iremos compreender Deus a partir do meio pelo qual Deus decidiu se revelar. E o meio pelo qual Deus decidiu se revelar é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, como o autor de Hebreus vai dizer, em Hebreus 1:3, Jesus é a imagem exata do ser de Deus. Então, Jesus é a pessoa que vai definir Deus de forma exata. Se tem alguém que define Deus de forma exata e que não é reducionista nessa definição, é Jesus. Então, Jesus é exatamente como Deus é. Por isso, Colossenses 2:9, Paulo vai dizer que em Jesus habita corporalmente em seu corpo toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Isso significa que tudo que é divino, tudo de Deus está em Jesus. Que Jesus é completamente Deus e completamente homem, né? A união entre a natureza divina e humana. Jesus é completamente homem e completamente Deus. Totalmente homem, totalmente Deus. 100% homem, 100% Deus. Então, Jesus tem toda a plenitude de Deus dentro de si. Tudo que Deus é está dentro de Jesus. Tudo que Deus é o que Jesus é. Tudo que Jesus é o que Deus é. Ok? Jesus revela com exatidão o ser e o caráter de Deus. E em João capítulo 1, versículo 16, nós vamos aprender que a plenitude de Cristo é graça sobre graça. João, no capítulo 1, vai falar ali, né, nesse evangelho de João, sobre a vinda de Jesus, sobre a encarnação do Filho de Deus. E ele vai dizer, nesse capítulo, que Jesus veio, né, cheio de graça e verdade, que a graça e a verdade vieram com Jesus. E aí no versículo 16 ele vai dizer que nós recebemos da sua plenitude. Nós recebemos da plenitude de Cristo. E essa plenitude é graça sobre graça. Então, nós recebemos a plenitude de Cristo, que é graça sobre graça. E isso nos leva automaticamente ao entendimento de que Deus é graça, porque Jesus revela com exatidão o ser e o caráter de Deus. E Jesus é, em si mesmo, cheio de graça, completamente graça. A plenitude dele é graça sobre graça. A plenitude é tudo que ele é, dentro de si, toda a sua essência. Mas, apóstolo João, você não está reduzindo Deus, Jesus à graça? Você não está reduzindo Jesus à graça, somente graça? Ele é cheio de graça, ele é plenitude de graça. Isso não é ser reducionista, apóstolo João? É óbvio que não, apóstolo João não está sendo reducionista. Porque a graça não é reducionista, ok? Então nós defendemos que a graça não é um atributo de Deus, mas que a graça é a própria pessoa de Jesus, é a própria essência do ser de Deus. E nós compreendemos os atributos de Deus, que nós acreditamos que existem, sim, a partir da revelação de Cristo, a partir da graça que é a essência de Deus, e não o contrário.